Fala galerinha do canal, sejam bem-vindos a mais um videozão. Hoje vamos falar daquele famoso PBO. Até hoje, apesar de todos os vídeos que eu já tenho soltado aí no canal sobre esse assunto, eu constantemente, diariamente, eu vejo pessoas ainda com problema, porque não entendem, muitas vezes não sabem o que estão fazendo, né? Simplesmente vão lá ver um vídeo, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo explicativo como é que você faz um PBO e tal, mas esse vídeo de hoje, tá? Eu vou tentar fazer o mais completo possível sobre o PBO básico, tá? Então, isso já diz para vocês que vão ser 2 vídeos para a gente terminar esse assunto de PBO, que é uma configuração meio que geral que você consegue fazer nos Ryzen 7000 séries e 5000 séries. Tá certo? Durante o vídeo eu vou explicando passo a passo o que é cada coisa para vocês entenderem. Nesse primeiro vídeo, o PBO básico, que é o mais simples e mais rápido que você consegue fazer. Tudo bem? O segundo vídeo vai ser um PBO avançado, que vai demandar mais tempo, paciência e um ajuste mais fino do seu processador, tá bom? Então, à medida que você assiste esse vídeo aqui, né, eu não sei quando eu vou soltar o segundo vídeo, mas se você está assistindo esse vídeo aqui agora, né, você quiser buscar aí no canal, vai ter o segundo vídeo relacionado ao PBO modo avançado, beleza? Então, inicialmente, é isso e vamos que vamos. Bom, galerinha, então para a gente iniciar aqui, o que é que acontece? Aqui em casa eu tenho 3 modelos de placas-mães, tá? 3 placas-mães que eu vou conseguir mostrar para vocês aonde é que você chega na configuração do PBO, tá? Porque isso sim ainda é uma pergunta do pessoal. Ah, Rod, o teu vídeo tu mostra aí na placa X, mas a minha placa é Y e eu não sei nem como é que eu chego no PBO, na configuração do PBO. Então vamos lá. Eu tenho uma placa-mãe ASRock, que é a minha de uso pessoal aqui. Eu tenho aqui na bancada uma placa-mãe da Gigabyte, que é a mesma coisa da Aorus, tá? A Aorus e Gigabyte é a mesma coisa. E lá no computador do meu filho eu tenho uma placa-mãe da MSI. Vocês vão ver que a única coisa que vocês vão notar de diferente de uma para outra é só a tela inicial da placa-mãe, aonde aparece ali as configurações iniciais. Depois que você entra no menu para chegar no PBO, o resto é basicamente igual. Posso dizer que não é 100%? Tá, pode ser que não seja 100%. Mas vocês vão ver que é muitíssimo parecido, beleza? Então vamos lá. Vou começar com a BIOS da Gigabyte, inclusive é com a placa-mãe Aorus G, uma B650. Aqui no canal também, se você tiver interesse em ver o unboxing dessa placa, uma placa sensacional, você também busca aí que você vai achar, tá certo? Vamos lá. BIOS da Gigabyte, depois vou para a BIOS da ASRock e por último a BIOS da MSI, beleza? Vamos lá. Bom, galera, então aqui é o seguinte, ó. Eu não coloquei o celular no suporte, tá? Eu tô segurando ele, então, simples assim. Aqui é a tela, você liga o PC. Se a sua placa-mãe estiver com a BIOS atualizada, ela vai ser bem similar a isso daqui, tá certo? Logicamente, essa daqui é branca, né? Para ser, né, compatível com a placa-mãe, né? O modelo é branco e tal, a sua vai ser preta, beleza? Então é simples, você vem aqui, ó, Advanced Mode, beleza? A Advanced Mode tem aqui a parte do Tweaker, tá certo? Chegou aqui no Tweaker, você consegue vir aqui, ó, Advanced CPU Settings, tá certo? Quando você chega aqui, você vem aqui, ó, Precision Boost Overdrive. Você tem essa opção aqui para mexer, você pode dar ESC, e você tem essa opção aqui, ó, AMD Overclocking, que é nessa parte dos settings. Você vem aqui, ó, AMD Overclocking. Opa. Aí tem Accept e aí você tem
uma infinidade de opções dentro do AMD Overclocking, incluindo o Precision Boost Overdrive. Então você pode ir lá naquela primeira opção ou você pode vir aqui, tá certo? Eu prefiro vir aqui no AMD Overclocking, Precision Boost Overdrive, e você dá Enter e ele está em alto aqui, tá certo? Pronto, chegou aqui nessa parte, beleza. Agora vamos para a BIOS da Taishi, que eu vou mostrar, que é a BIOS Taishi, a BIOS da ASRock, né? Que eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nessa mesma tela aqui. Olha aí, ó, essa aqui é a tela da, né, ó, X670 Taishi. Elas são similares às BIOS, beleza? Então você vem a mesma coisa. Você pode vir aqui em OC Tweaker, fazer a mesma coisa, ou você pode ir em Advanced. Advanced, aí já aparece aqui a opção, ó, AMD Overclocking. Você dá Enter, o mesmo Accept, e já entra aqui, ó, no Precision Boost Overdrive. E tá aí ele, em alto, tá certo? Então, a diferença é basicamente uma ou duas telinhas que vão ser diferentes de uma marca de placa-mãe para outra. Beleza? Então, chegou nessa tela, já estamos igual a da Gigabyte. Agora vamos para a BIOS da MSI. Pronto, ó, chegamos aqui na BIOS da MSI, né? Ó, uma B650 Carbon Wi-Fi, tá certo? Tem essa opção aí, Settings, e tem a opção de OC. Você vem aqui, a opção de OC, dá Enter. Aí você vem Advanced CPU Configuration, você dá Enter, e já entra aqui, ó, no AMD Overclocking. Simples assim, a mesma coisa, ó, Precision Boost Overdrive, você dá Enter, e aí chegamos exatamente na mesma telinha das três BIOS, tá certo? A BIOS da Asus, infelizmente eu não vou ter como mostrar para vocês aqui, mas é bem similar. Se você tem uma placa-mãe da Asus, você não vai deixar de chegar na opção de Precision Boost Overdrive depois que você viu aqui essas três outras BIOS, tá certo? Beleza? Então vamos lá, vamos configurar agora passo a passo, vou mostrar para vocês nas outras BIOS. Bom, turma, então aqui é o seguinte, ó, eu vou explicar para vocês aqui na BIOS da MSI, né, já que o processador do computador do meu filho é um 7600X, ou seja, um processador que é liberado para você mexer nos clocks dele, né? No meu PC e no PC lá da bancada, né, ou seja, na BIOS da ASRock e da Gigabyte, eu tenho os processadores com a memória 3D, ou seja, são processadores que têm o clock limitado de fábrica, eles não passam o limite deles, beleza? Então vamos lá, 7600X, BIOS da MSI, né, que talvez seja até uma BIOS, a BIOS mais complicada para vocês entenderem, mas vamos lá. A única diferença inicial quando você clica aqui, ó, em PBO, né, o Precision Boost, aqui na BIOS da MSI ele aparece esses vários perfis aqui, ó. Tá certo? Eu não vou usar nenhum desses perfis, então eu vou sair de alto, eu já venho logo aqui, ó, para Advanced, beleza? Aonde eu vou configurar, né, aqui um por um do que é que vai acontecer, tá certo? Precision Boost Overdrive Advanced. PBO Limits. O que essa opção aqui me diz? Eu posso colocar, né, desabilitado, ou seja, sem limite algum, né, ou seja, ele vai deixar, né, não vai existir controle nenhum de temperatura, de nada, né, ele vai até onde der o limite. Existem os limites da placa-mãe, ou seja, baseado no que a placa-mãe aguenta. Né? Aqui tem as informações aqui de lado, ó, de acordo com o VRM da placa e tal, todos os limites baseados na placa-mãe, ou seja, vai trabalhar de acordo, por exemplo, o VRM da placa-mãe não está aquecendo muito, então ele vai deixar trabalhar, beleza? Essa daqui geralmente é a opção que eu gosto de trabalhar.
Então eu coloco PBO Limites Motherboard. Pronto. Porque eu vou trabalhar baseado nos limites da placa-mãe. Tá certo? E, lógico, estamos dentro dos limites da placa-mãe. Agora vamos fazer o ajuste do processador. A primeira coisa que tem muita gente que me pergunta, Rod, o que é que eu faço aqui no Precision Boost Overdrive Scalar? Gente, para quem não sabe, o Precision Boost Overdrive Scalar, ele nada mais é do que o tempo que é aplicado à voltagem máxima no seu processador. Beleza? Quando ele está em alto, é a mesma coisa dele estar em 1x aqui, ó. Tá vendo? Se eu deixar aqui, voltar aqui, ó. Se eu deixar aqui em alto, ele está aplicando 1x. O que é que isso quer dizer? Que a voltagem vai ter um tempo x para ela ser ajustada automaticamente de acordo com o clock. Se eu chegar aqui e colocar 2x, ela vai demorar 2 vezes mais para ser ajustada de acordo com o clock. O que é que eu estou dizendo? Vamos dar um exemplo. O processador está trabalhando a 5 GHz, beleza? Quando é necessário, quando a aplicação exige do processador, ele sobe, vamos dar um exemplo, para 5.2 GHz. Quando ele sobe para 5.2 GHz, a voltagem sobe, vamos dar um exemplo também, vamos supor que de 1.2 para 1.25 volts, tá certo? Esse Precision Boost Overdrive Scalar, ele determina o tempo que esse 1.25 volts vai ficar sendo aplicado no processador. Ou seja, outro exemplo, eu não sei determinar qual é o tempo, mas vamos lá. O processador subiu para 1.25 volts porque o clock subiu. Porém, já terminou o trabalho, o clock baixou de volta. Se tiver 2 vezes aqui, ele vai permanecer lá baseado no tempo que 2 vezes é. Se eu vir aqui e colocar 5 vezes, ele vai passar mais tempo ainda aplicando aquela voltagem extra no processador. Se eu colocar 10 vezes, ele tanto vai aplicar 10 vezes mais o tempo, tá? Eu estou falando de tempo, tá, pessoal? Então, o processador ele vai subir o clock, a minha aplicação vai ser utilizada, a voltagem vai subir, porém, eu deixei de utilizar aquela aplicação. O clock vai descer, mas porque eu deixei o overdrive Scalar em 10 vezes, o tempo que aquela voltagem extra vai ser aplicada no processador vai ser absurdamente maior. Entenderam essa parte? É por isso que eu digo que o Precision Boost Overdrive Scalar sempre deixem em alto, que é o uma vez. Até mesmo porque quando a gente vem fazer o ajuste de PBO, a gente está querendo tirar um pouco mais de performance do processador, porém fazendo um ajuste em que ele não aqueça bastante. E lógico, quando a gente enfia voltagem nele, ainda mais colocando para ficar com mais tempo essa voltagem entrando nele, mais ele vai aquecer. Beleza? Então vamos lá. Outra opção que está vindo aqui desabilitada, essa daqui, ó, CPU Boost Clock Override. Isso daqui, tá, pessoal, para quem não sabe ou para quem já sabe, isso aqui nada mais é do que aquele boost clock. Então, vamos lá. O processador ele trabalha tem aqueles núcleos que são que quando é necessário, eles trabalham com um clock mais alto, tá certo? Então vamos supor que o processador, o base clock dele, né, ali o clock padrão dele seja 5.1 GHz, um exemplo. Mas ele tem um boost para 5.3, tá certo? Essa configuração aqui de CPU Boost Override, né, o Clock Override, eu posso vir aqui, posso colocar positivo
e eu posso dizer quanto é que eu posso ultrapassar esse limite do boost que já vem de fábrica. Então, eu posso vir aqui, né, e colocar no máximo 200. Esse aqui é a configuração máxima que eu coloco. Lá na placa da Gigabyte, ele me dá a opção de 200, né? Na placa da ASRock dá a opção de 200. Se você vê que na sua placa dá uma opção maior do que 200, eu não sei se é interessante você utilizar, tá certo? Por padrão, eu conheço mais 200 MHz. Lembrem-se, isso daqui é single core, tá, pessoal? Isso aqui é single core. Então, quando você faz essa alteração aqui, eu estou dizendo o valor máximo, não quer dizer que você tem que colocar mais 200. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês um teste, né? 7600X. Vou desabilitar aqui. Vou habilitar o Precision Boost. Não, na verdade vou deixar em alto, né? Vou deixar ele padrão e vou mostrar para vocês como é que se comporta o processador dentro do Windows, o 7600X, tá? Vamos lá, ó. Alto. Ó, não fiz nada, né? Voltei toda a configuração, então vamos lá para o Windows, rapidinho. Olha aí, galera, cheguei aqui na tela do Windows, tá? Com o meu 7600X. E aqui vocês podem ver a configuração, os clocks do processador, ó. Tá certo? Esses aqui são os clocks do processador, ó. Trabalhando aí a 5 ponto alguma coisa, beleza? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Aqui ele tá, eu não sei porque que ele tá registrando aqui esses 5.400, bateu até quase 6 GHz aqui, ó. Talvez seja por questão de temperatura, né? Tem um custom loop, né? O computador do meu filho tem um custom loop e o Precision Boost ali, ele tá, né, em alto, tá certo? Então, à medida que a gente vai abrindo alguma aplicação, né, aqui ele vai dando, né, as alterações normais, porém, alguns núcleos vai subir no boost aqui, até mesmo porque eu não configurei nada. Mas vamos lá, questões de voltagem. Máxima 1.438 aqui, né? Ó, processador trabalhando agora, ó, 1.2 volts, isso aqui tudo sendo controlado automático, tá? Deixa eu passar aqui um Cinebench rapidinho, só para a gente ver qual é a voltagem que ele vai ficar trabalhando. Olha aí, Cinebenchzinho. Ó, já bateu 90 graus, tá, pessoal? Livre, tá livre, livre, livre. O processador tá trabalhando, ó, a 5.175 MHz em todos os núcleos, ó, tá vendo? 1.363 volts e tá batendo 91 graus, ó. Consumindo 107 watts. Ó, 5.2, olha aí, 5.2 GHz ele conseguiu chegar. Ó, batendo 92 graus. O TJ Max desse processador, tá, pessoal, é 95 graus. É por isso que, como ele não chegou na temperatura máxima, o clock conseguiu chegar, ó, a 5.200 MHz em todos os núcleos. Beleza? E teve um consumo máximo de 109,33 watts. Tá certo? Esse foi a configuração básica desse processador sem a gente fazer nenhum ajuste de PBO. Lembrem-se, ficou trabalhando a 1.300 e poucos volts, deu um pico de 1.444, né, para poder suprir essa carga aqui, e em full carga o processador ficou trabalhando a 5.200 MHz. Bom? Então vamos lá. Agora vamos voltar para BIOS.
Pronto, já voltei aqui para BIOS, Precision Boost Overdrive Advanced, PBO Limits, vamos colocar Motherboard, o Scalar, vamos deixar em alto, eu não vou, eu vou alterar aqui e fazer como eu falei para vocês, ó, eu vou colocar o máximo boost clock dele, vamos colocar 150, tá certo? 150 MHz é o que nós temos aqui. O Curve Optimize está disable. Essa aqui é a parte 2 da explicação. Vamos lá. Aqui eu não estou colocando limite de temperatura, tá certo, pessoal? Essa parte aqui é um negócio bem óbvio. Se eu colocar limite aqui, o processador só vai subir o consumo de voltagem e o clock até a temperatura chegar no limite aqui. Então, se eu colocar 80 graus, o máximo que o processador vai subir é até 80 graus. Porém, há o custo de diminuir o clock, consequentemente, a voltagem, tá bom? Então, não vou mexer nisso daqui, vou deixar em alto e vamos alterar apenas aí o Boost Override positivo 150, certo? Olha aí, ó. Precision Advanced, Limits Motherboard, positivo de 25 para 150. Vamos lá. Olha aí, pessoal, já voltando aqui na tela do Windows, né? Aqui, aquela única opção que a gente alterou vai ser o Single Core quando for necessário aqui no Boost, ó. Tá vendo que alguns cores passaram dos 5.3 GHz, que é o limite desse processador em Boost. Tá certo? Quando eu configurei lá, eu meio que habilitei para ele trabalhar mais 150 MHz. Ele aqui tá meio que teimoso, ó, tá chegando até a 5.5, ó. 5.501. Ó, 5.399 aqui é 5.4, 5.000. Isso aqui é boost de não vai todos os núcleos a essa frequência, tá certo? Senão iria subir muito a temperatura, beleza? Isso é a configuração overdrive em cima do core clock, do boost, beleza? Single core, isso você vai mexer se você tiver necessidade de single core. Se você usa alguma aplicação, se você usa algum jogo, se você joga alguma coisa que se beneficia bastante do single core, você vai lá e faz essa alteraçãozinha que você vai dar um boost maior no single core do processador. Beleza? Logicamente não tem necessidade de eu rodar um Cinebench aqui, porque o Cinebench vai rodar todos os núcleos e eu não alterei nenhuma configuração para single core, tá certo? Agora vamos mexer na configuração real para multicore. Lembrem-se, o processador consumiu 109 watts, ficou rodando a 1.300 e poucos milivolts e todos os núcleos trabalharam a 5.2 GHz e a temperatura máxima foi de 91 ou foi 92 graus, tá certo? Vamos agora ajustar o PBO para o multicore. Vamos lá, voltar. Pronto, mais uma vez aqui. Vamos agora desabilitar a configuração que a gente fez aqui no Boost Clock Override, tá? Vamos desabilitar. Pronto, desabilitei. Outra coisa, eu posso colocar um boost negativo, tá, pessoal? Meu processador tá muito quente, ele tá indo para umas frequências absurdas, assim, que eu não vejo necessidade, tá consumindo muita energia, tá muito quente. Eu posso colocar o boost negativo também, é a mesma coisa. Eu posso vir aqui e colocar menos 200 MHz, tá certo? É óbvio que a gente não é muito difícil alguém fazer isso negativo, mas tem a opção. Então vamos lá. Disable. Essa parte aqui do limite eu já mostrei para vocês o que é. Esse GFX Curve Optimize é sobre a placa de vídeo integrada do Ryzen 7000. Tá certo, pessoal? Essa opção GFX Curve aqui só vai aparecer
nos Ryzen 7000 séries, ó, aqui, ó. Esse aqui é um 7600X. Então, esqueçamos essa opção aqui, não vamos mexer. Vamos agora para a curva, optimização da curva. Essa daqui é uma das partes mais importantes do PBO, que eu acho que é o que todo mundo deveria vir aqui configurar para ter um controle melhor sobre sua temperatura. Vamos lá. Curve Optimize. Esse vídeo, como é o vídeo básico, né, de configuração básica do PBO, nós vamos fazer a configuração ao cores. Beleza? Ou seja, a configuração que a gente fizer aqui vai ser aplicado em todos os cores do processador ao mesmo tempo. Essa opção aqui, per core, tá certo? Vai ser exatamente o PBO avançado que eu vou explicar no segundo vídeo. Então vamos lá. Ao cores, e eu tenho a opção de positivo e negativo. Isso aqui, pessoal, se refere à voltagem. Beleza? Então vamos lá, voltando como eu falei para vocês, configuração de PBO. Qual é o ideal de você vir para cá? Geralmente quem vem fazer configuração de PBO é pessoas que estão achando que o seu processador está trabalhando quente. Então existe a curva de voltagem, que é a voltagem que é aplicada no processador baseado no seu clock. Então vamos lá, como é questões de temperatura, vamos colocar a curva negativa, ou seja, vamos tentar diminuir a voltagem para ver se a gente diminui a temperatura. Beleza? Até aí, ok? Show de bola. Qual é a magnitude da curva? Ou seja, a curva ela vai ser branda, assim, eu vou diminuir bem pouquinho a voltagem, eu coloco 1. Negativo 1. Tá certo? Esse número aqui, pessoal, vai até 30, ou seja, menos 30. Curva negativa menos 30. É óbvio que o menos 30 ele vai diminuir bastante a voltagem. E todos nós sabemos que isso daqui vai funcionar baseado no silício do seu processador. Tá certo? Se você tem um processador, um chip, um processador em si muito bom, ele vai aguentar um clock mais alto com o menos 30 na voltagem. A gente sabe que quanto melhor o silício, menos voltagem ele necessita para segurar mais clock, né? É assim que funciona a questões do processador. Se você vir aqui e colocar negativo menos 30 e o seu computador começar a dar tela azul, reiniciar, você vai ter que vir aqui e diminuir. Você pode botar 20, vir aqui, botar 15. Vamos lá, eu vou eu vou fazer o teste para vocês, vou mostrar para vocês com uma curva negativa de menos 15, tá bom? Vamos salvar, ó. Desabilitei o Boost Clock Override, coloquei o Curve Optimizing em All Cores, negativo 15. Beleza? Show de bola? Vamos ver agora como é que vai ser lá no sistema. Olha aí, ó, já de volta aqui com a configuração do Curve Optimizer habilitado. Primeira coisa que a gente já anota, ó, lembrem que antes, sem eu fazer nada, a própria BIOS já empurrava mais de quase 1,45 volts no processador. Só pelo fato de eu habilitar o PBO, a curva de optimização do PBO, ó, o máximo de voltagem que foi injetado no processador em pico. Nesse exato momento está aqui, ó, 1,125. E em pico, 1.300 volts, ó. 1.300, na verdade, 1.3 volts, né? E os clocks continuam aqui, beleza, ó, trabalhando a 5.446 quando foi necessário. Temperaturazinha, beleza. Agora vamos rodar agora um Cinebench para a gente ver como é que ele vai se comportar. Cinebench R20. Isso em full load, tá, pessoal? O PBO, gente,
é um ajuste de temperatura não necessariamente para full load. Esqueça a questão de full load. Eu estou fazendo o teste de full load para vocês, para a gente ter um parâmetro de temperatura máxima que ele vai trabalhar relacionado à voltagem, tá certo? O PBO, eu vou explicar no final do vídeo, o PBO, o que é que acontece com a voltagem, ó. Olha aí. A temperatura, a voltagem, que era de 1.300 e tanto, está sendo aplicado 1.288. O clock subiu de 5.2 para quase 5.3. Na verdade, a gente pode dizer 5.3 GHz ao cores, ó. Todos os núcleos estão trabalhando a 5.3. Caiu 10 watts no consumo, né, ó, de 109 para 99. E a temperatura caiu aí 6 graus. Beleza? A temperatura caiu 6 graus apenas com o Curve Optimize em menos 15. Tá certo? Olha aí. Beleza? Tranquilo até aqui? Olha aí, o bicho deu pico de 6 GHz, ó. Esse aqui é o problema, tá, pessoal? Ó, agora que tem a observação, agora que vocês estão vendo qual é o problema do ajuste de Curve Optimize e aquele Curve Optimize negativo, tá certo? Ó, vocês estão vendo aqui, ele deu picos de 6 GHz aqui. Por que isso aqui está acontecendo? Infelizmente, eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Mas olha aí, ó, 6 GHz ele deu um pico aqui, ó, em quase todos os núcleos. Tá certo? Então vamos lá, agora eu vou explicar a parte final para vocês, qual é a questão real do PBO quando fica dando problema. Pronto, então agora vamos para a parte chata, tá certo? A parte chata do PBO, das configurações de PBO, que são as coisas que você deve ou não deve fazer, beleza? Expliquei para vocês passo a passo o que é cada coisinha ali que você tem que observar. Ah, Rod, eu quero usar o PBO para single core. Você vai lá, habilita lá o CPU Boost Clock Override mais 200. Ok? Show de bola, mais 200. Beleza? É isso. Salvou. Pachon. Show de bola. Ah, Rod, meu processador está quente. Está quente na hora que eu estou renderizando, na hora que eu estou fazendo muitas coisas, muitas tarefas. Então eu tenho um processador, um Ryzen 9, tá aquecendo bastante e tal. Aí você vai mexer na questão do all-cores, né? Quando você está utilizando muito o seu processador, você desabilita o CPU Core, o Boost Override, você deixa padrão, você vai lá desabilita, para ele não passar do clock de boost original do processador. Aí você vai lá no Curve Optimize e faz aquela configuração que eu falei para vocês, baseado no silício do seu processador, tá certo? Nem todos os processadores vão aguentar o menos 30, ou menos 25, ou menos 20. Você vai ter que testar até enquanto seu processador não dá problema. Por que é que eu falei para vocês que era para vocês esquecerem o full load na configuração de PBO? Vamos lá. Quando você vai lá e coloca uma curva negativa, tá certo? Você vai lá, coloca uma curva negativa menos 20, ele vai aplicar menos 20, né? Eu creio que seja talvez milivolts, na voltagem. Ok? Até aí entendido? Show de bola. Qual é o problema disso? O problema é que está habilitado ainda o boost do seu processador. Então, aleatoriamente, single cores, alguns núcleos podem dar aqueles picos de frequência que eu mostrei para vocês lá no 7600X. Se aquele 6 GHz ali é bug,
Não vou saber dizer para vocês, mas vocês viram que ele dá uns picos de frequência altíssimos. E aí eu fiz uma curva negativa de voltagem para todos os núcleos. O que é que está acontecendo? Eu estou diminuindo a voltagem, mas o meu processador ele deu um pico gigante aqui de clock por algum motivo, por algum programa, alguma aplicação. Aí, pum, eu não mandei energia o suficiente para alimentar aquele núcleo. Aí aquele núcleo desarma, dá tela azul, reinicia o computador e etc. Tá certo? Então, o que é que acontece? Você tem que fazer um casamento de informações. Vamos lá. Rod, o meu chip é sensacional. É o fino do fino, gold do gold do gold. Isso é raríssimo de vocês conseguirem esses chips, tá? Tô falando assim de forma geral. É óbvio que em milhões e milhões de vendas de chips AMD, é lógico que pode vir assim uma leva de chips bons. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que consegue ir lá no CPU Boost Clock Override, colocar mais 200, preste atenção, o cara coloca mais 200 no CPU Boost Clock Override, vai lá no Curve Optimizer e coloca menos 30. Então ele está dizendo que o single core do processador dele pode ir lá para cima e a curva de voltagem pode ir lá para baixo. E ele não tem problema algum. Beleza? Isso é muito difícil de acontecer. Tá certo? Entendido o que é o problema de você colocar o Curve Optimize negativo, muito negativo. Eu não falei, mas lá também tem a opção de você colocar o Curve Optimize positivo. Eu não falei do positivo, por quê? Porque nós não estamos atrás de fazer um overclock assim, a título de performance de clock, não. Nós estamos tentando utilizar o PBO para fazer uma redução na temperatura e ainda continuar com uma performance show de bola no nosso processador. Beleza? Que fique bem claro isso daí. Tanto existem as configurações para positivo como para negativo. Beleza? Então, o cara que tem esse chip premium do premium, ele vai conseguir fazer isso. O cara que, Rod, eu configurei ali o Curve, o CPU Boost Override mais 100 e coloquei o Curve Optimizer negativo 20, aleatoriamente o meu computador da tela azul. Aleatoriamente, bom, cara, aí o que é que posso dizer para você? É melhor você escolher. Você pode fazer um casamento entre essas duas configurações? Pode. Aí vai da sua paciência. Ah, não, eu aumentei só 50 no boost, single core, e coloquei menos 15. Não tive problemas. Ok, show, você meio que encontrou aí um meio termo entre as duas, né, configurações. Mas o ideal é que você escolha uma ou outra, se você não tiver um processador premium, tá certo? Então, é isso, não é complicado. É lógico, você tem que mexer, você vai ter que mexer. Você vai queimar o seu equipamento? Não, você não vai queimar o seu equipamento, a não ser que você, não é que você vai queimar se você fizer, mas a probabilidade de você danificar o seu equipamento é se você chegar lá no escalar, né, no Precision Boost Overdrive escalar e colocar mais 10, ou seja, você vai empurrar aquela voltagem máxima por muito mais tempo. Como eu expliquei já, não é o nosso foco. Para que é que eu vou estar empurrando aquela voltagem por não sei quanto tempo a mais? Não, eu não quero isso. Eu quero diminuir a temperatura do meu processador. Beleza? Recapitulando rapidinho. Boost single core, no máximo mais 200, se você tiver necessidade de uso para single core. Se não, você desabilita, deixa ele desabilitado. Aí você vai lá por Curve Optimizer. Lembrem-se, o Curve Optimizer ele diminui a voltagem no ao
cores. Configuração básica você vai fazer ao cores. Então, algum núcleo que queira dar uma subida muito forte e ele não for alimentado porque você diminuiu muito a voltagem que vai ser aplicada, é aí onde entram os problemas de tela azul e etc. Beleza? Entendido? Então, no final, qual é o teste que você vai fazer com o seu equipamento? Você vai configurar o Curve Optimize e vai deixar o seu computador sem trabalhos com carga, porque a função não é o multicore. Beleza? Não é o multicore. E sim quando algum núcleo, um ou outro, dá pico de frequência. Quando é que isso acontece? Quando você está fazendo trabalhos básicos. Ou, logicamente, quando você usa alguma aplicação específica. Então, eu abri o Chrome. Quando eu abri o Chrome, um ou dois núcleos vai dar aquele pico de clock, pum, lá em cima. Se o seu Curve Optimizer tiver com uma negativa, mas que a voltagem esteja sendo injetada no processador seja o suficiente para alimentar aquele pico, você não vai ter problema algum. Tá certo? Entendido? É bem simples, não é coisa de outro mundo, é só se acostumar. Minha recomendação, ou usa o boost do single core, ou usa o Curve Optimize para diminuir a temperatura em carga. Beleza? Fechou? Essas são as configurações básicas do PBO. O que é que significa cada partezinha daquela ali. Tá certo? Subentende-se, né? E eu já expliquei o que é cada uma. Gostou desse videozão? Dá aquele like no canal, ativa o sininho, que aí você não perde por esperar para o vídeo 2 que vai sair quando né? O vídeo 2 é mais complicado porque é um ajuste mais... Na verdade, já vou logo dizer, é um ajuste do Curve Optimize por núcleo. Tá certo? Só que aí, por núcleo, a gente vai ter que descobrir qual é o melhor núcleo do processador, e isso demanda tempo, enfim. Eu vou tentar passar para vocês no vídeo 2. Se eu ver que é muito complicado essa parte do descobrir o núcleo, eu nem vou fazer esse vídeo 2. Tá certo? Deixo logo aqui avisado. Vocês sabem como é que o Rodzão é. Deixo sempre tudo às caras, às limpas. Beleza? Show de bola? Dúvidas? Instagramzão, Rod Hardware. Dá aquele like nesse vídeo se você gostou, se você achou que foi proveitoso. Se você não quiser perder os próximos conteúdos, é nóis, tamo junto. E o Rodzão espera vocês no próximo vídeo.